Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense sobrenatural chamado O Estranho Thomas. O filme começa contando a história do estranho Thomas. Ele nasceu em uma pequena cidade na Califórnia. Sua mãe é uma médium que foi internada em um hospital psiquiátrico porque as pessoas acreditavam que ela tinha uma doença mental. Thomas tem o mesmo poder de sua mãe. Entretanto, a fim de se proteger, Thomas esconde sua habilidade dos outros. Porém, Thomas não tem medo do que é capaz de fazer. Ele acha que seu poder é uma bênção e o usa para ajudar os espíritos de pessoas já sem vida. Um dia ele encontra o espírito de uma jovem que teve sua vida retirada. O espírito dela o leva a um carro estacionado na beira da estrada. Acontece que o motorista é quem tirou a vida dela. Thomas puxa a chave do carro e o homem tenta fugir, porém Thomas corre atrás dele. Ele bate no homem pela pobre garota. Aos olhos da maioria das pessoas, Thomas é um rapaz estranho que gosta de criar problemas, mas para os fantasmas inocentes, ele é alguém muito bondoso. Thomas sempre captura o culpado antes da polícia. Um detetive que conhece Thomas agradece por sua ajuda. Toda vez que Thomas pega alguém, o detetive inventa uma desculpa e dá um falso testemunho a fim de esconder os poderes do rapaz. Uma noite Thomas tem um pesadelo. Ele é cercado por um monte de pessoas sem rosto com camisas de boliche e de repente alguém aparece e efetua disparos contra todos eles. Aquelas pessoas sem rosto pedem por ajuda e um deles carrega Thomas para casa. No dia seguinte, Thomas acorda em sua casa e acha que aquilo foi um presságio. Fantasmas não podem falar, então Thomas não sabe muito sobre os detalhes. Crescendo sem pais, Thomas vive uma vida simples. Ele é cozinheiro em um restaurante. Ele está em um relacionamento com uma garota com quem ele cresceu junto. Além dos espíritos dos humanos, Thomas também consegue ver criaturas malignas chamadas de Boldaks. Essas criaturas se alimentam de tragédias. Se eles se reunirem em algum lugar, significa que haverá um desastre. Há muito tempo, Thomas tinha um amigo que também era vidente e Boldaks perceberam que ele podia vê-los. As criaturas então possuíram um motorista e o atropelaram com um carro. Quando Thomas vê alguns Boldaks vagando pelo restaurante, ele se acalma e os observa sem ser percebido. Cada vez que um Boldak se aproxima de sua namorada, ele dá um jeito de distraí-lo. Logo, um Boldak suspeita dele e o encara de perto. Embora assustado, Thomas continua seu trabalho, fingindo que não o vê. Mais e mais Boldaks se reúnem no restaurante. Thomas sabe que uma tragédia está para acontecer e muitas pessoas vão perder suas vidas. Ao sair do trabalho, ele quer seguir os Boldaks, mas é interrompido por uma amiga chamada Viola. Ela diz a Thomas que tem tido pesadelos e espera que ele possa ajudá-la. Ela também tem sonhado com pessoas sem rosto vestindo camisetas vermelhas de boliche. Ele não conta a verdade para ela, apenas pede que ela relaxe e diz que vai ficar tudo bem. Em seguida, Thomas continua a rastrear os Boldaks com seus poderes psíquicos. Segundo ele, um de seus poderes é ser atraído aleatoriamente até o problema. Ele chega ao shopping onde sua namorada trabalha. Ela sabe sobre os poderes dele e, embora ela não possa ver fantasmas, ela fica feliz em ajudar Thomas a coletar informações. Thomas percebe alguns Boldaks pairando sobre um homem de cabelo estranho. Thomas deu a esse homem o apelido de Bob Fungo. Bob sai do shopping com 2 potes de sorvete. Os Boldaks param de segui-lo e voltam para o inferno. De acordo com o que Thomas sabe sobre Boldaks, eles não vão embora até que todo o mal e tragédias terminem. Sentindo que algo de errado não está certo, Thomas segue Bob Fungo até uma casa fora da cidade. Quando Bob sai de casa, Thomas entra e é atraído por uma porta de madeira. O ressentimento que vem de trás dessa porta é tão forte que quase congela o ar. Thomas entra por essa porta e encontra uma passagem direto para o inferno. Sentindo o perigo, ele corre para fora da sala imediatamente e se esconde atrás de outra porta. Rapidamente, incontáveis Boldaks saem da sala através de uma passagem. Um vem atrás dele, mas Thomas prende a respiração e fica parado. Assim que eles vão embora, Thomas recebe uma ligação de sua namorada. Ele retorna para aquela sala que agora está normal. Na parede, Thomas vê muitas fotos e recortes de jornais sobre assassinatos. Através dos arquivos que ele encontra na sala, ele percebe que Bob está planejando um ataque amanhã.
De repente, o cúmplice de Bob aparece fora da casa. Thomas escapa por uma janela antes de ser descoberto. A fim de impedir que o ataque aconteça, Thomas conta ao detetive o que encontrou na casa de Bob. O detetive confia nele e designa um novo policial para investigar imediatamente, pois os avisos de Thomas estão sempre certos. Mais tarde naquele dia, Thomas encontra sua namorada para jantar em uma igreja. Ele vê Bob vindo atrás deles com raiva, então ele fecha o portão e se esconde na sacristia com sua namorada. Bob invade a igreja, mas eles conseguem fugir. Enquanto fogem, Thomas e sua namorada informam ao detetive, esperando que ele possa ficar de olho em Bob. Mais tarde, Thomas chega a uma pista de boliche sendo guiado por seus poderes. O pessoal lá está usando as mesmas camisetas que as pessoas em seu sonho estavam usando. Ele liga para o detetive imediatamente e o detetive envia o policial Simon até lá. Simon não sabe que Thomas tem habilidades especiais e acha que é uma brincadeira. Sem escolha, Thomas ignora o policial. Eles então vão à casa de Viola e pedem a ela que se lembre de seu sonho. Ele vê uma cena bem fraca ao tocar o rosto dela, mas não consegue descobrir onde o ataque vai acontecer. O tempo está acabando. Thomas sugere que Viola saia da cidade imediatamente. Ao dirigir para casa, Thomas para no meio do caminho para acalmar sua namorada. Logo, eles ouvem uma mulher gritando. Thomas corre em direção a ela, mas quando a encontra, a mulher tem sua vida retirada por um homem careca, acidentalmente. O careca explica à polícia que viu a mulher ser perseguida e atacada por cachorros. Ele queria acertar os cachorros, mas acabou acertando a mulher por acidente. Esses cães pertenciam a Bob. Então, o detetive dá uma ordem para capturá-lo. Antes de sair, Thomas dá ao detetive um pingente de metal. Ele sonhou que vai acontecer um acidente com o detetive e o pingente pode protegê-lo. Thomas volta para casa e encontra uma arma no chão. Alguém tirou a vida de Bob a tiros e o colocou em sua banheira. Thomas percebe que alguém quer incriminá-lo pelo assassinato. Ele lembra o que aconteceu antes e descobre que aquele que o perseguia na igreja era o espírito de Bob, pois o homem está morto há um bom tempo. Thomas leva o corpo para uma prisão abandonada e o esconde em uma câmara de gás. No caminho de volta, ele vê centenas de Bulldogs correndo pela cidade. Ele nunca viu tantas dessas criaturas juntas em sua vida. Enquanto isso, um assassino bate na porta do detetive e atira nele assim que o homem abre a porta. Felizmente, o detetive estava usando o pingente que Thomas o deu, então ele escapa da morte. Enquanto o detetive está no hospital, Thomas retorna para a casa de Bob e tenta encontrar mais informações sobre seus cúmplices no computador dele. O movimento na geladeira chama sua atenção e, para sua surpresa, ele encontra dentes, alguns dedos e uma caveira dentro dessa geladeira. Thomas vai chamar a polícia e, de repente, o espírito de Bob aparece e quer vingança. Thomas pula da janela e foge. A casa então explode, queimando todas as evidências. Thomas tem que encontrar mais evidências em outro lugar. Ele volta até o corpo de Bob e encontra uma tatuagem idêntica à de Simon, o policial. A tatuagem POD significa Prince of Darkness ou Príncipe das Trevas, representando a adoração ao demônio. Thomas é atraído até o shopping por seus poderes. Todos os funcionários da sala de monitoramento perderam suas vidas. Thomas nocauteia o assassino com um taco de beisebol e tira a máscara dele. Para sua surpresa, o assassino não é o policial Simon, mas sim o novo policial. Thomas agora percebe que Bob Fungo tinha 2 cúmplices. O plano deles foi interrompido por Thomas. Eles tiraram a vida de Bob, que foi rastreado por Thomas, e tentaram se livrar do detetive. A namorada do novo oficial viu arquivos sobre o ataque, então eles causaram um acidente e tiraram a vida dela. Thomas percebe que os Bulldogs não pairam sobre Simon e o novo oficial, o que significa que os Bulldogs descobriram a habilidade de Thomas há muito tempo e estavam apenas o enganando. Pensando que sua namorada ainda está no shopping, Thomas pega uma arma e corre. Ele vê Viola, que não saiu da cidade, e o pessoal da pista de boliche. O sonho dele está se tornando realidade. A porta do inferno se abre de repente no telhado do shopping. Muitos Bulldogs saem por essa porta e ocupam todo o shopping em um piscar de olhos. Thomas está procurando por Simon e ouve pessoas gritando. Essas pessoas correm para os portões, porém todos eles foram fechados. Um atirador mascarado começa a efetuar disparos contra a multidão. Embora os Bulldogs tentem detê-lo, Thomas consegue acertar o homem e tirar sua vida. Depois disso, Thomas vai para a sorveteria para checar
atacar sua namorada. Ele fica aliviado ao perceber que ela está ilesa. Antes que ele possa se reunir com ela, Thomas vê que o espírito da namorada do novo policial está chamando por ele, e os Boldacks ainda estão lá. Thomas percebe que ainda não acabou e então tira a máscara do homem e descobre que ele é o homem careca que acertou a mulher por acidente. Acontece que há 4 membros na equipe de Bob. Simon é o líder. Thomas segue o espírito da mulher até o estacionamento e descobre uma van cheia de explosivos. Um Boldack possui Simon, que estava saindo do estacionamento, e o faz atirar em Thomas. Thomas é acertado por um disparo, mas ainda consegue dirigir a van e sair do shopping. Simon se agarra na van pelo lado de fora e efetua disparos contra Thomas. Desta vez, Thomas, ao melhor estilo Matrix, desvia da bala e pula para fora da van em movimento. A van bate e a explosão tira a vida de Simon. Mais tarde, Thomas acorda de seu coma em um hospital e vê que sua namorada tem lhe feito companhia. Thomas ficou famoso por salvar a vida de muitas pessoas. Ele e sua namorada se divertem muito juntos, comendo, bebendo e assistindo ao canal Radicalizando Filmes. Um dia, o detetive e sua esposa batem em sua porta. Thomas finalmente enfrenta a realidade. Sua namorada perdeu a vida no shopping aquele dia. Ele fica muito triste, mas tem que aceitar a verdade. A namorada dele só ficou neste mundo por causa dele. Ela não queria vê-lo sozinho. Embora com o coração partido, Thomas deixa sua namorada ir. Ele acredita que um dia a haverá novamente. Antes disso, ele vai ajudar os vivos e os mortos que precisam de ajuda. Obrigado por assistir. Até o próximo.